Olá, amigos e irmãos, aqui nos encontramos uma vez mais para estudarmos a Palavra de Deus e é para mim motivo de alegria podermos juntos estudar a Palavra. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado esses estudos com outras pessoas e também agradecer aqueles que já se inscreveram em nosso canal Hora Tranquila no YouTube. Dê ali o seu curtir e ajude compartilhando, divulgando para que nós possamos atingir outras pessoas com a Palavra de Deus. Já temos pessoas que nos ouvem em mais de 30 países e com certeza nós juntos estamos fazendo com que a Palavra de Deus chegue em lugares que nós jamais poderíamos chegar. E este é o objetivo do canal Hora Tranquila, podermos levar a Palavra de Deus àqueles que estão necessitados e também para nós que precisamos nos alimentar diariamente. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos agradecidos pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, nos dando entendimento e também fazer com que nós sintamos a necessidade de colocar em prática em nossa vida estes ensinos que estamos aprendendo. Pedimos uma bênção especial para cada amigo, irmão, aqueles que nos pedem orações. Tu conheces os problemas, as necessidades de cada um, pessoas que se encontram enfermos, pessoas que se encontram afastadas de Ti, pessoas que estão com problemas em seus lares, com seus cônjuges, com filhos, enfim, Senhor Deus, Tu conheces cada problema, cada necessidade. Faça a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana falando sobre os resultados de sermos um verdadeiro mordomo cristão, um verdadeiro servo, um verdadeiro administrador cristão. Falamos ontem a respeito da piedade, que é um resultado de sermos cristãos verdadeiros, piedade por aqueles que estão necessitados, não só materialmente, mas também espiritualmente. A nossa vida cristã, ela é para servir ao próximo. Nós temos que ser luzes onde quer que nós estivermos, nós temos que viver o evangelho que nós cremos e que nós pregamos. Nós não podemos ser como as pessoas ímpias ou impiedosas, que vivem somente pensando em si, que vivem somente para o seu próprio benefício, aquelas pessoas que são avarentas, que são jactanciosas, pessoas que não têm temor de Deus. Nós precisamos viver uma vida diferente dessas pessoas aqui na terra. E assim nós estaremos testemunhando do amor de Deus em nossa vida e muitas pessoas poderão chegar ao conhecimento da verdade. Nós citamos ontem o caso de Jó. Jó, ele era uma pessoa extremamente rica, mas extremamente piedosa. Ele não era apego aos seus bens materiais. Ele tinha os seus bens para servir também aqueles que estavam ao seu redor e que tinham as suas necessidades. Isto é, nós sermos piedosos, estarmos prontos a servir ao nosso próximo. Hoje nós queremos falar um pouco sobre o contentamento. Nós temos como resultado de uma vida cristã o contentamento. O que é contentamento? Contentamento, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, principalmente em 1 Timóteo, que é a pessoa estar satisfeita com aquilo que Deus permite com que ela tenha. O apóstolo Paulo, ele passou, depois da sua conversão, passou por vários problemas, várias provações. Ele foi humilhado, ele foi preso, ele foi chicoteado. Enfim, o apóstolo Paulo, ele abandonou tudo aquilo que ele tinha antes para poder então agora viver inteiramente para Deus. E ele estava contente com isso, estava feliz, estava se contentando com o que ele recebia. Porque antes ele era um homem erudito, ele era um homem que tinha posição social, ele era membro do Sinédrio, ele era fariseu, segundo a tradição dos judeus, e ele era circuncidado ao 8º dia, mas tudo isso ele considerou como perda por amor a Jesus. E nós também, hoje, no século XXI, precisamos abrir mão daquelas coisas que o mundo nos oferece para que nós possamos viver para Deus, viver para Jesus. E Deus, com certeza, Ele vai nos concedendo diariamente aquilo que nós necessitamos. Nós lemos em Filipenses capítulo 4, no verso 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja, o apóstolo Paulo, ele vem aqui em Filipenses, então, falando que ele estava contente mesmo passando por
provação, mesmo passando por situação adversa. E aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6 e no verso 5, o apóstolo Paulo, ele escreve: altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucros. O apóstolo Paulo está aqui falando claramente para aquelas pessoas que se aproveitam do evangelho para tirar dinheiro das pessoas. Ele está aqui falando claramente do evangelho da prosperidade. Quantas pessoas usam a palavra de Deus para extorquir os irmãos? Eles dizem, eles pregam que quanto mais você der, mais bênçãos você vai receber. E eles fazem da palavra de Deus uma fonte de lucro. E isso é pecado e eles vão ter que dar conta no dia do juízo do que eles estão fazendo. Vejam ainda o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Timóteo 6, verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Lucro com o contentamento. Esta é a piedade que Deus requer de cada um de nós. É nós nos contentarmos e não nós usarmos a palavra de Deus para tirar dinheiro das pessoas. Nós ainda lemos em 1 Timóteo, no capítulo 6 e no verso 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas muitas pessoas não se contentam. Muitas pessoas elas só pensam em ter, em adquirir cada vez mais, em guardar dinheiro, acumular riquezas, e as pessoas vivem em função disso. Mas o apóstolo Paulo ele diz claramente, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O restante Deus vai providenciando, irmãos. Claro que nós deveremos ter uma reserva para uma emergência, como nós dissemos já em estudos passados. Não é pecado você ter um pouco de dinheiro, uma reserva para uma emergência, para uma situação que nós não imaginamos e pode acontecer. Mas a pessoa viver em função de ajuntar dinheiro, de ser rico e de pensar somente nos seus bens, confiar neles, aí está o grande erro. O apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em Romanos, no capítulo 8 e no verso 28, o apóstolo Paulo ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus permite que tenhamos alguma coisa, alguns bens, é para a honra e glória de Deus. Vai cooperar, né? Para a honra e glória de Deus. Se nós não temos aquilo que nós gostaríamos de ter, também sejamos agradecidos, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Em Hebreus, no capítulo 13 e no verso 5, Hebreus 13, verso 5, nós lemos: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te desampararei. Precisamos crer, irmãos, na palavra de Deus. Deus não nos abandonará, Deus não nos deixará. Se nós confiarmos em sua palavra, se nós formos fiéis a Ele, na nossa vida cristã, Ele estará sempre conosco e sempre nos dará aquilo que nós estamos necessitando para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nos contentarmos. Não é pecado nós trabalharmos para poder ter uma vida melhor, mas que sejamos satisfeitos, estejamos sempre vivendo de acordo com aquilo que Deus permite que nós tenhamos. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã, dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.